Como foi que o Brasil entrou no mapa? Como foi que o Brasil entrou no mapa? Ora, com uma falcatrua, é lógico. E quem foi que botou o Brasil no mapa? Evidentemente, foi um ladrão, né? Foi um ladrão. Tá, tudo bem, não foi bem um ladrão, mas era um sujeito venal, né? Um traíra, um duas caras, um agente duplo. E qual foi a primeira coisa que representou o Brasil no mapa? Papagaios, papagaios, é óbvio. Porque tu sabe, né? O papagaio é aquela ave simpática que fala sem saber o que diz e que repete o que lhe ensinaram sem alcançar o que significa. E onde que estavam esses papagaios? Num matagal, numa floresta, ali parada, só esperando para ser derrubada, para ser abatida. Então, não é uma entrada em cena perfeita para o país? Então vem comigo botar o Brasil no mapa. Até porque, cara, essa é uma história deliciosa, misteriosa, inquietante e que nunca te contaram e jamais vão te contar na escola. Porque essa é uma história que você só ouve aqui. Quem pariu o primeiro mapa do Brasil? Tá ok. Foram os portugueses que botaram o Brasil no mapa. E isso não se discute. Não adianta vir com esse papo que o descobrimento foi uma invasão, foi uma conquista. Até foi. Mas, até onde eu sei, a gente está aqui falando português, né? Não estamos falando tupi. E o nome do Brasil, embora seja multissonante, misterioso e cuja origem nunca foi plenamente esclarecida, algum dia eu ainda vou fazer um episódio sobre o nome Brasil, que não vem só do pau-brasil, não. Mas o nome Brasil entra em cena a partir do descobrimento, né? Mas, porém, todavia, contudo, só para dar um exemplozinho, no fabuloso livro Caminhos e Fronteiras, do magistral Sérgio Buarque de Holanda, que é mais ou menos o On the Road brasileiro, assim, né? On the Road em 1600 e tanto, né? Com os bandeirantes a pé, com as jornadas pela mata. O Sérgio Buarque conta a história incrível de um explorador alemão, ou sei lá, austríaco, tudo a mesma coisa, né? Que ali no século XIX perguntou para um indígena da região amazônica onde é que ficava, onde é que ia dar determinado rio. Eles estavam na beira de um rio lá e o cara perguntou, onde é que vai dar esse rio? E o selvagem pegou um graveto e desenhou na areia toda a bacia amazônica, inteirinho. Isso aí, machapa, só isso, só isso. E também, né, cara, tem outros vários casos. Por exemplo, um indígena de São Vicente foi escravizado, foi sequestrado uma vez em 1560 e tantos e levado para Salvador. Fugiu e voltou a pé para casa, se orientando só pelas estrelas. E também, né, cara, tem aquela minha inesgotável história do Peabiru, né? O caminho que unia Santa Catarina e São Paulo ao Peru, né? Uma história mágica. Portanto, cara, não se fala mais nisso. Os habitantes originais do que viria a ser o Brasil conheciam esse território como a palma da mão deles. Mas, cara, sem ser o mapa que eles desenhavam na areia, que é frágil como um castelo de areia, os indígenas, os povos originários do Brasil, não faziam mapas, né? Quem era mestre em fazer mapa eram os portugueses. Inicialmente, os mapas dos portugueses eram de origem árabe e tinham contado com o conhecimento de vários astrônomos e astrólogos judeus. Esses mapas se chamavam portulanos. Portulanos eram mapas feitos em couro de cabra ou de ovelha, para não molhar durante as viagens pelos mares nunca antes navegados, né, mané? Mas o primeiro mapa a representar o Brasil, e agora que vai começar o episódio, cara, agora que vai começar o episódio. O primeiro mapa a representar o Brasil, além de ser lindíssimo, belíssimo, formosíssimo e especialíssimo, era um pergaminho, era de papel. E por trás dele tem uma história muito louca. Não só por trás, pela frente, pelos lados. Esse mapa se chama Planisfério de Cantino. É, de Cantino. E quem foi o Cantino? Quem foi o Cantino? Ah, todo mundo sabe. O quê? Ninguém sabe? Tu não sabe? Tu também não sabe?
Cantino, cara, Alberto Cantino. É. Então, tu não sabe porque tu não leu esse meu fabuloso livro aqui, ó. Se tu tivesse lido esse livro aqui, ó, Náufragos, Traficantes e Degradados, tu já estaria cansado de saber que o Alberto Cantino era um italiano meio mafioso. Meio não, né? Mafioso, na real. Um representante comercial em Portugal e um espião. Isso mesmo, um espião. Eu já disse aqui que eu deveria fazer um episódio só sobre as redes de espionagens que tinha em Portugal, na Espanha, na França, na Itália, na Inglaterra, no século XVI. Mas eu não vou fazer. Se tu quiser saber, tu lê esse livro, aqui conta a história desses espiões. Mas eu vou contar a história desse espião específico, o Alberto Cantino. Ele morava em Lisboa e trabalhava para o Ercole d'Este. O Ercole d'Este era o Duque de Ferrara. Ferrara, não Ferrari, seu ignorante. Ferrara era um antigo estado independente que fica lá no norte, lá naquela região Emília, Romanha, né? Aquele lado lá todo arrogante da Itália. E o planisfério do Cantino, na verdade, era uma cópia de uma carta enorme, um mapa bem grande, enormes dimensões, que ficava na sala, na parede da sala da Casa da Guiné e da Mina, em Lisboa. A Casa da Guiné e da Mina era o lugar que administrava toda a exploração colonial desses novos territórios, especialmente da Guiné e da Costa da Mina. E o Cantino teria subornado um cartógrafo português para copiar aquela carta. E ele o fez em 1502. E a gente pode saber isso com certeza, porque quando ele enviou o mapa para o Duque de Ferrara, ele escreveu uma carta e datou essa carta de 19 de novembro de 1502. Cara, ele pagou 12 ducados de ouro para esse cartógrafo traíra, para esse agente duplo. E vendeu para o Duque por 20 ducados, ou seja, botou 8 ducados no bolso. Cara, o ducado era a moeda franca, era o dólar da época na Europa. O ducado era uma moeda italiana, de ouro, um moedão, assim, ó, tipo esse aqui, ó. Esse aqui de primeiríssima divisão. Não, era menor que esse aqui, né? E cada ducado valia 5 gramas de ouro. Ou seja, faz a conta aí. Faz a conta. 5 gramas de ouro, ele vendeu por 20 ducados, hein? Quantas gramas? Quantas gramas? E quero te dizer mais, cara. Por exemplo, um quintal de pau-brasil, o quintal era a medida da época, 60 quilos, valia 2 ducados. Portanto, o cara vendeu por 600 quilos de pau-brasil o mapa. Mas também, né, cara, olha o tamanho do mapa. O planisfério do Cantino, ele tem 2,18 metros por 1 metro de altura. E tem um título. Carta Náutica das Ilhas Novamente Descobertas na região da Índia. Dado por Alberto Cantino ao senhor Duque Ercole d'Este. Dado por 20 ducados, né? Cara, e a carta apresenta vários trechos da costa brasileira que tinha recém sido descoberta. Trechos descobertos em janeiro de 1500 pelo Pinzon e pelo Diogo de Leppe, num episódio que você já viu aqui. Sim, o Pinzon chegou no Brasil antes do Cabral, lá no norte. Todo esse trecho já está ali desenhado, porque por causa dessa rede de espionagens, os portugueses já sabiam dessa viagem do Pinzon e da viagem seguinte do Diego de Leppe, que também chegou antes do Cabral, e o trecho descoberto pelo Cabral, né? Inicialmente o Cabral achou que tinha chegado numa ilha, tu sabe essa velha história, né? Ilha de Vera Cruz, né? Mas daí depois ele foi viajando em direção à Índia e ele teria saído da Bahia até o Cabo Frio. E aí ele viu que a terra era tão grande, os rios tão largos, que não poderiam nascer senão em grandes montanhas e que, portanto, não era uma ilha, era uma terra firme. E aí logo em seguida vem uma expedição maravilhosa, a expedição do Gonçalo Coelho, da qual faz parte o Américo Vespúcio. E também você já viu a história do Américo Vespúcio aqui e poderá ler nesse livro encantador, toda a expedição do maravilhoso Américo Vespúcio. Né? E baseado nessas viagens e também na viagem do João da Nova, que ninguém sabe, tu nunca ouviu falar no João da Nova? Já ouviu falar no João da Nova? Quanta ignorância nesse estúdio. Já ouviu falar do João da Nova? Também não.
O João da Nova foi uma expedição enviada em 1501 para a Índia, também, que nem a do Cabral. Só que como já tinha chegado as informações do Cabral, o Cabral ainda estava na Índia, mas ele mandou uma nave de volta, uma nau dos mantimentos, comandada pelo Gaspar Lemos, e aí informaram, com a Carta do Caminha e outras cartas, dizendo que tinha sido descoberta essa terra. Daí o João da Nova vem, para no Brasil e manda de volta uma outra naveta também com essas informações. E baseado nessas informações, eles desenham o primeiro mapa do Brasil. O primeiro mapa no qual aparece o Brasil. Mais do que meramente um mapa mundi, o planisfério de Cantino, na verdade, é uma obra de arte. A Europa, já bem cartografada e bem conhecida na época, tem pouca importância no mapa, porque já existiam muitos outros mapas sobre ela. No centro do planisfério está a África, que ainda era o centro das descobertas e explorações portuguesas. Lá na África do Norte, em azul, estão as montanhas do Atlas. Depois vem todo o Golfo da Guiné, com o Castelo da Mina. No extremo sul, recém-dobrado, recém-vencido por Vasco da Gama, está o Cabo da Boa Esperança. E todo o litoral oriental, toda a costa leste da África, também já cartografada, conduzindo até o Mar Vermelho, pintado de vermelho, logo depois de ter sido aberto por Moisés. Não, já fazia um tempo que Moisés tinha aberto. Depois, um mar interior na Ásia, que talvez seja o Mar Negro. E aí, a península da Índia, ainda pouco conhecida. Abaixo dela, muito provavelmente, a ilha do Ceilão, hoje Sri Lanka. E, no extremo oriente, a Conchinchina, onde hoje fica o Vietnã. Mas o que interessa mesmo está a ocidente. Não apenas as Antilhas, as anti-ilhas, pois se achavam que eram as ilhas que antecediam a chegada na Índia e na China. Já aparecem claramente sob o domínio de Castela. E acima delas, uma ponta que evidentemente é a Flórida, La Florida. Mas o cerne, o coração do mapa, não apenas é o Brasil, como toda a região amazônica e da Venezuela, que tinha sido descoberta por Pinzon e por Diogo de Lepe, já bem cartografada. E aí, no coração do mapa, as aves parlantes, os papagaios representando o Brasil, em azul os arbustos e atrás deles uma infinidade de árvores de pau-brasil. E cortando tudo isso, a linha de Tordesilhas. O planisfério de Cantino é uma obra de arte e anuncia a era da globalização. Mas a questão mais louca, cara, é que o mapa se perdeu em algum momento da história. Ficou sumido o mapa do Cantino. Até que em maio de 1859, portanto 357 anos depois do mapa ter chegado na mão do Duque, o diretor da biblioteca de Modena, na Itália, um tal Giuseppe Boni, entrou numa salsicharia. Para comprar o quê? Salsicha. E aí disse, tem salsicha? Mas não é a salsicha humana, porque nós faremos um episódio sobre as salsichas humanas que eram produzidas em Porto Alegre. Mas não era salsicha humana, era uma mera salsicha italiana feita de porco. E aí o Giuseppe Boni, né, comedor de porco, disse assim, tem salsicha? E o cara disse, sim, estamos esquartejando os humanos. Não, isso era em Porto Alegre. Não, estamos esquartejando um porco aqui, atrás aqui, né? Porque tu sabe que só come salsicha quem não sabe o que tem dentro. Aquela velha história, né? E aí o senhor aguarde um pouquinho. E o Giuseppe de Boni fica aguardando assim, enquanto fazem a salsicha dele. E ele olha, cara, e o balcão era separado da parte onde fazia a salsicha por um antigo pergaminho desenhado. E ele começou a olhar aquele pergaminho e disse, quer vender esse papel de parede aí? Quer vender esse pergaminho aí? E o salsicheiro, eu quero, quanto? 20 ducados.
Não, 1/5 de ducado. E o cara comprou um mapa de 1502, na qual aparecia não só o Brasil, tu vai ver, aparecia o planeta, aparecia o mundo inteiro conhecido, descoberto pelos portugueses. É inacreditável. O mapa era uma cortina separando o balcão da salsicharia. E hoje, até hoje, tá lá na Biblioteca de Módena, na Itália, onde eu fui visitá-lo e o vi. Cara, a história dos mapas brasileiros, os primeiros mapas do Brasil, é inacreditável, porque logo depois de 1503 foi feito o Planisfério de Cavério, depois foi feito o mapa do Waldseemüller, que é um mapa que batizou a América, porque botou assim, lugar descoberto por Américo Vespúcio. E o incrível, o maravilhoso, o espetacular mapa Terra Brasilis, feito pelo Atlas Miller. Mas eu não vou contar essas histórias, não vou contar, a não ser que tu pague. Tu já tá ganhando coisa de graça demais aqui. Então, se tu quiser que eu fale a história do mapa Terra Brasilis, que é mais louca que essa, tu vai pagar 20 ducados. 20 ducados. Mas antes de encerrar esse espetacular episódio, eu vou te contar alguma coisa sobre o nome do Brasil, tal como ele se formou. O Cabral, como eu já falei, chamou de Ilha de Veracruz. Depois mudou para Terra de Veracruz, que ele viu que era terra. Quando ele chegou e encontrou o rei Dom Manuel, ele disse, descobri a terra de Veracruz. E o rei disse, não. Veracruz é apenas a cruz verdadeira. Vera quer dizer verdadeira, né? Espero que tu saiba. Ou seja, a cruz, o lenho sagrado, onde foi crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. E mudou o nome para Terra de Santa Cruz. Mas não colou, não colou. Tu sabe como é que o Brasil era chamado, única e exclusivamente chamado, até quase 1510, quando se inicia realmente o ciclo do pau-brasil? Era chamado de Terra dos Papagaios. Papagaio, o bicho que fala, mas não sabe o que diz. Um nome perfeito para o Brasil, que já entrou em cena com um mapa roubado. Fui. Tchau.